o Centrão nessa época? Vocês tinham O Central tinha, os colégios tinham times de futebol, né? O Vieira tinha um bom time de futebol, os Maristas tinham time de futebol, o 2 de Julho e o Central também tinha. O Central era um bom colégio. Tanto fazer, do ponto de vista da qualidade do ensino, você entrar para o Vieira, para o Central, para o 2 de Julho, como Marista, eram os mesmos colégios. Esses eram os bons colégios que tinha Salvador. Tinha muitos outros, mas esses eram os mais afamados. Tinha também o Sofia Costa Pinto, que era misto, que era também um bom colégio, compreendeu? E na época era o Ratio Studiorum, né? Não, Ratio Studiorum é a filosofia da Companhia de Jesus. Para traduzir em termos mais claros, pela Ratio Studiorum, nós aprendíamos a refletir, aprendíamos o conhecimento de uma maneira muito racionalizada, né? Muito racionalizada, e a educação da vontade, a disciplina muito rígida. Aliás, esse ensino todo, essa época toda, tem uma disciplina muito rígida. Os jesuítas eram bastante rígidos nessa disciplina. Horas para tudo, hora para esporte, horas para as bancas, o estímulo para que nós fôssemos bons alunos, para ter um papel, que íamos desempenhar um papel importante depois na sociedade, compreendeu? O colégio marcava muito a formação de lideranças, compreendeu? A liderança, o estímulo ao estudo, compreendeu? O estudo das línguas, do francês, do português, do francês, do inglês, e também da ciência. Uma grande ênfase nas ciências, Eu me lembro que o padre Borges ensinava química, ele tinha estudado na Espanha. Quer dizer, o conteúdo contava bastante nessa época, compreendeu? Também história e geografia, mas as ciências, física, química e, sobretudo, biologia... Tinha alguma disciplina política, alguma coisa assim? Não. Tinha história, geografia, religião era matéria também para nós, e o comportamento, tinha nota para o comportamento. Me lembro que tinha nota para o comportamento. Sobretudo os internos. Os internos tinham que comportar muito bem, senão não saía no domingo e não saía também na quinta-feira. Para sair no domingo, o subdiretor assinava a caderneta permitindo a aprendizagem. Mas só saía de domingo quem tinha boas notas e quem tinha bom comportamento. Quem tinha notas suficientes e bom comportamento. Compreendeu? Eu fui interno 4 anos. 4 anos e meio, compreendeu? A parte do colégio eu já fiz externo. E a avaliação era muito dura? Tinha punição? Não tinha punição, mas a avaliação era muito dura. As avaliações escritas, prova escrita, e também chamada oral. Havia muita chamada oral, muita cobrança, e muita banca, né? Muita banca. O estudo em livros. Eu ainda me lembro de alguns livros, por exemplo, Geografia, Moisés Gicovati, a Gramática de Eduardo Carlos Pereira, o livro de História de Joaquim Silva. Era essa a bibliografia da época, compreendeu? Eram livros acadêmicos. Acadêmicos, não acadêmicos. Eram livros didáticos simplificados como hoje, não? Eram livros acadêmicos, mas tinham muito livros didáticos. A gramática era a mesma para todo mundo, mas o livro de história eram livros mais didáticos. Mas já tinha muitos livros acadêmicos. Agora, outros não. Agora, quando chegávamos ao curso de colégio, tinha literatura, e aí nós líamos Machado de Assis, líamos os portugueses, né? Eu me lembro que eu li Guerra Junqueiro, nós tínhamos análise lógica com Camões para procurar o sujeito lá embaixo do verbo. Era um inferno aquele negócio de análise lógica. Aquilo ali dava muito trabalho, compreender muita coisa. Para aprender aquilo foi difícil. Você aprendeu? Mais ou menos. Eu aprendi mais no curso de vestibular com o Capitão França, compreendeu? Aí eu entrei nesse curso para aprender análise sintática, análise lógica, como se dizia, né? Para o vestibular. Aí já foi já é o fim do colégio, compreendeu? Mas como foi esse vestibular? Como era, na verdade? O primeiro vestibular era por faculdade. A faculdade dizia como ia ser o seu vestibular
a quantidade de alunos que entravam, a banca examinadora. E a Faculdade de Direito escolheu uma disciplina que não tinha no curso secundário e botou no vestibular, que era Sociologia. Nós tínhamos que fazer um curso de Sociologia porque o vestibular de Direito exigia Sociologia. E a danada disciplina não tinha no curso secundário. Eu me lembro, até fiz um artigo agora sobre o Dásio Tavares, que faleceu, né? E o Dásio ia fazer engenharia e resolveu fazer Direito. E o Patorram pediu para dar um curso. Ele disse, mas eu estou no 2º ano de Direito, eu mal sei Sociologia para mim. Não, você se esforçando, foi um desafio para mim. Eu sei que eu tive que aprender, estudar Sociologia para ensinar o Dásio. Não sei quem mais estudou, se eu, o professor, ou se ele, o aluno. Não é? Eu sei que ele passou, com as 2 semanas de Sociologia que eu ensinei, ele passou. Mas você veja como era uma disciplina muito exigida como as outras todas, compreendeu? O vestibular não era unificado, o programa não era unificado, era a faculdade que determinava o tipo de exame, os professores também não eram especialistas no que estavam ensinando. Quem sabia francês, examinava francês. Quem sabia inglês, examinava inglês. Quem tinha mais propensão para português, examinava português. Ou então traziam pessoas de fora para examinar o vestibular. E como nasceu o interesse pelo curso de Direito? O curso de Direito foi muito por exclusão. Repare bem, eu não ia fazer medicina, não dava para engenharia, então resolvi fazer Direito. Essas disciplinas, essas 3 matérias, essas três faculdades tinham muito peso na época, muito peso. A Faculdade de Filosofia já existia, mas era tido para aquelas pessoas que se destinavam ao magistério. E eu fiz um ano Sociologia, Ciências Sociais, depois terminei, depois de formado em Direito, eu vi que precisava gostava de Ciências Sociais, então fui e terminei o curso de Ciências Sociais. Outros também fizeram assim. Machado Neto fez assim, Zaide fez assim, e outras pessoas fizeram. E não me arrependo de ter feito isso, o curso. Tive alguns professores bons, se bem que 2 professores que eu tive na Faculdade de Filosofia me botaram para dar disciplina para os meus colegas. Eu terminei professor, eu era aluno, mas ensinava para eles, compreendeu? Ensinava para eles.